Hello, Matheus. How are you? Good afternoon. Oi, Alana, tudo bem? Oi. Desculpa, esqueci que aqui a gente ia falar português. Não, tranquilo. Acho que vai ser você então. Você vai ser a segunda de assistir o treino em português. Mas maravilha. Olha, Eba! fica à vontade para me interromper, ó, com dúvidas, tá bom? Eu tô gravando, então eu vou. A minha ideia era começar assim. Ah, que legal esse fundo de tela. Você É sabe já porque, a sua explicando posição? esse fundo, eu participei de uma simulação online em que eu estava no Comitê Histórico de Crise e era o Comitê do Partido Central Comunista da China. Aí a gente estava representando políticos chineses. Aí Entendi. a gente colocava tipo uma foto de propaganda atrás do fundo. Ah, que legal. Não, É tipo maravilha. isso. É, enfim, mas vou começar então. Fique à vontade para perguntar, tá bom? A ideia que eu tinha era falar de todo o procedimento e no final ter dúvidas, mas se você tiver algumas no meio, pode levantar a mão, tá bom? Maravilha. Bem-vinda também a todos que estão assistindo esse treinamento na gravação. Eu gostaria de começar então com uma pequena apresentação. Aqui sou eu e o Suren. O Suren é responsável pelos comitês. Ele é o diretor-geral de comitês. Eu sou o secretário-geral da Wyman Brasil. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a comitês, mesmo que sejam dúvidas em português, pode enviar para esse e-mail aqui, o didcommittees.committees@ymb.org. Vai ser por meio dele que você pode assim, ter a resposta da maior parte das suas dúvidas. Também tenha certeza de conferir o nosso website. A gente tem um monte de recursos de treinamento, de procedimento, sobre os comitês, sobre as premiações, entre outras informações muito relevantes, tá bom? Bem, vamos começar então com alguns lembretes antes da gente falar de procedimento. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: os position papers, ou as cartas de apresentação, né, de posição, elas devem ser enviadas para nós até com o limite do dia 14 de agosto a 1h30 da tarde. Por que isso? Para que você seja avaliado para qualquer posição, é, perdão, para qualquer premiação, por exemplo, mesmo de melhor position paper, melhor delegado, entre outras, você precisa enviar o position paper até essa data, que é do primeiro dia da conferência. Porém, se você tem interesse de receber um feedback do seu position paper, do que você escreveu, e um feedback diretamente do seu chair ou da sua mesa, você pode mandar até dia 29 de julho. Se essa data for cumprida, esse position paper vai ser lido e vai receber um feedback, tá bom? Uma dúvida que surge normalmente, depois de eu receber o feedback, eu posso mandar o position paper de novo? Pode sim, até a data do dia 14, tá? Então, fique à vontade para fazer isso. Ahn, Outra informação importante, e essa aqui é uma novidade que a gente está trazendo para a simulação da ONU de Yale no Brasil, que tem como raiz, assim, o motivo para ela existir é o uso excessivo de inteligência artificial. A gente sabe que faz parte agora das nossas vidas e o uso de inteligência artificial, ele é muito constante em diversas áreas assim, áreas de trabalho, de estudos. Porém, nós ainda entendemos que evitar o uso de inteligência artificial de uma maneira nociva é importante. Dessa maneira, é, colocamos essa política que é basicamente o seguinte: muita gente vem para comitês com vários materiais impressos, normalmente, com resumos de inteligência artificial sobre o tópico, com discursos pré-prontos, com material a gente vai falar aqui, né, das diretivas, né, dos directives, já prontos. E isso é muito ruim porque acaba ferindo a isonomia dentro do comitê e também a própria criatividade de cada um de pensar nessas propostas e fazer essa pesquisa. Logo, o que a gente está instituindo? No começo da primeira sessão de comitê da Wyman Brasil, no dia 14 mesmo de agosto, a gente vai pedir que os delegados entreguem um resumo manuscrito, ou seja, feito à mão, de meia página das anotações totais. Então, tem que fazer todas as anotações à mão? Não. Você tem que entregar esse resumo de meia página das anotações à mão, que seja basicamente
um emaranhado das ideias que estão presentes nesse material que vocês estão trazendo. Outra pergunta, né? Preciso escrever muito. Quanto que eu tenho que escrever? De novo, meia página. Então, tem uma folha de papel mesmo. Você só escreve até a metade dessa página. Outra pergunta que vocês podem ter seria se vocês precisam fazer isso com bastante antecedência, a gente vai fornecer papéis. Isso é para ser feito com antecedência. Vocês chegarem já na primeira sessão de comitê com esse resumo manuscrito de todas as anotações barra pesquisa que vocês trouxerem impressa, tá bom? Bem, além disso, em termos das outras políticas que a gente tem para o iMoon Brasil, a gente queria ressaltar algumas delas. A primeira é que eu já estava falando sobre inteligência artificial, no mesmo sentido de entendendo que a inteligência artificial ela não contribui de maneira positiva para o aprendizado, a gente vai tolerar zero o uso de inteligência artificial se for encontrado na redação do próprio position paper, da carta de apresentação, ou nos materiais que são produzidos durante a conferência, como por exemplo as diretivas, a gente vai poder desclassificar. Uma coisa importante é o seguinte, ahn, que já adiantando, né? Vocês, como comitê especial, aqui a gente está falando do comitê especializado da Assembleia Constituinte de 1934, que é o único comitê de crise, na verdade, no caso, especializado, que é em português. Para todos os especializados e crise, a gente tem uma política de zero tecnologia, sem celular, sem computador, tudo feito à mão. Então, as chances disso acontecer durante o comitê é muito baixa, o uso de inteligência artificial. Porém, a gente ainda assim vai verificar o uso de inteligência artificial no position paper, na carta de apresentação. Durante a conferência, o código de vestimento vai ser um traje social, então que vai ser obrigatório. Para vocês verem mais informações sobre isso, eu recomendo que vocês acessem o website, porque tem algumas imagens que dão uma ideia de como você deveria se vestir. Se você tiver alguma questão em relação a isso, que seja importante, alguma questão cultural, religiosa ou de outra natureza que possa fazer com que você necessite se vestir de outra maneira, nos avise para que não tenha nenhum problema. Outra informação importante: trabalho fora do comitê não é permitido. Então, é uma questão de isonomia, ou seja, igualdade entre os delegados. A gente quer que todo mundo tenha o mesmo tempo trabalhando e que todo mundo esteja juntos trabalhando. Então, por isso, a gente não permite trabalho fora. Vou ficar escrevendo diretivas e propostas e discursos fora da hora do comitê? Não, não faça isso. Como que a gente vai realmente, assim, aplicar essa regra? Se chegar, a gente começar a ver que tem discursos pré-prontos, que estão sendo lidos e foram feitos com muita antecedência, ou fora, enfim, fora do contexto da conferência, entre outros materiais que parecem já muito prontos, a gente vai olhar com maus olhos e isso vai correr o risco de uma desclassificação. Então, não trabalhe fora, trabalhe durante as 14 horas que vocês vão ter disponíveis de sessão de comitê. Outra informação é sobre o idioma. Muito simples, para vocês vai ser muito tranquilo, fale o idioma do seu comitê. Está no comitê português aqui, então o idioma é português a todo momento. E assim por diante. Como no comitê em inglês, só inglês durante o comitê. Em termos de a sua atuação como delegado, uma boa atuação tem tudo a ver com uma boa pesquisa que é feita. Então, eu diria para vocês, reserve bastante tempo para buscar essas fontes confiáveis, para ir atrás do guia que a gente mandou. Inclusive, é bem fácil de acessar, ymonb.org barra topic guides, topic tracinho guides. Lá você vai ver o PDF do guia do seu comitê com todas as informações importantes, incluindo fontes confiáveis, no fim, para você pesquisar com mais profundidade. Outra informação, outra dica, né? Seja energético, coloque realmente um entusiasmo e uma energia naquilo que você quer dizer, naquilo nos seus discursos, em como você fala com os colegas, mostrar mesmo que você acredita naquilo e está interessado em discutir ideias de como conjugar interesses. Outra dica que a gente dá é qual que é o espírito de simulação da ONU? O espírito é colaboração. E uma das coisas mais importantes na colaboração é ouvir o outro. Então, por favor, tente, né, ser bem compreensivo, entender o outro, ouvir. E isso vai, inclusive, ajudar você a conseguir levar os seus objetivos, seus interesses à frente. Bem,
Agora a gente vai falar um pouco sobre os comitês de crise especializados. E um tópico interessante seriam qual que é a diferença, né, de uma GA e COSOC? Tem várias, né, mas eu vou colocar a mais aparente aqui de início. A primeira diferença aparente é que, diferente das Assembleias Gerais ou ICOSOCs, que os delegados vão ter que representar países que são países da ONU, como diplomatas, nos comitês especializados de crise varia muito. Podem ser pessoas reais, fictícias, e que estejam em um contexto social e histórico muito específico e muito diferente. O que eu quero dizer com isso? A gente tem os comitês especializados de crise, eles têm personagens individuais. Não é um país, é uma pessoa que você vai estar representando. É, Essas pessoas, elas podem ser, como eu falei, né, reais ou fictícias. A gente, mesmo assim, oferece todas as informações biográficas que são relevantes para a sua atuação no comitê. Uma coisa legal de pensar é o seguinte: como nos comitês de crise especializado, os estudantes estão representando indivíduos, é esperado que vocês utilizem de pronomes pessoais no comitê. Muito comum nas simulações da ONU ter essa prática em Assembleias Gerais ou ECOSOCs, de você falar, para se referir a si mesmo na terceira pessoa, ou seja, a delegação da Rússia acredita que aquilo ou aquela outra coisa. Nos comitês de crise especializados, você tem que pensar que você é aquela pessoa, ou seja, você vai usar o eu, em vez do o delegado de nação tal. Importante também destacar que o papel atribuído a um delegado determina seus poderes pessoais. Ou seja, a gente tem variações e diferentes possibilidades ali de uso de certos poderes que vocês podem entender com as dinâmicas no guia do tópico. E a gente tudo isso, todas essas nuances, né, de quem é quem, da personalização de cada personagem, isso faz com que a experiência num comitê de crise especializado seja muito mais envolvente por você realmente se tratar de um ambiente que simula uma situação real, né, uma situação humana, em que você representa uma outra pessoa dentro, vamos supor, no caso do nosso comitê que a gente está falando, a Assembleia Nacional Constituinte de 34, vocês serão políticos da época ou representantes. E isso é colocar os pés nos sapatos dessas pessoas. Então, realmente adote, né? Aprenda sobre aquela pessoa, o que essa pessoa acreditava, as características até mesmo de personalidade, para tentar ter um desempenho legal durante o comitê. Outra diferença grande de crise especializado com Assembleias Gerais e COSOCs é justamente no procedimento. Então vamos falar um pouco sobre como que é o ParliPro. ParliPro é o que? O Parliamentary Procedure, assim que é um nome mais assim abreviado do que seria o procedimento UNA-USA, que é o parlamentar para debates de simulação da ONU. Então, o que que significa? Qual que é a base desse modelo do UNA-USA? Às vezes um pouco diferente do que a gente vê no Brasil. O UNA-USA, ele tem uma premissa muito interessante que é a autonomia dos delegados. Ou seja, ele vai buscar fazer com que o debate seja fluido, não porque alguém impôs alguma coisa durante toda a estrutura, mas que os próprios delegados, as próprias pessoas ali que estão envolvidas, possam ter a flexibilidade, né, de escolher o que elas querem, seja debates, seja tempos de resposta, seja votações, enfim, várias nuances que vão ser determinadas pela vontade das moções dos delegados. E outra coisa interessante, no caso de crise especializado, a gente tem essa situação da autonomia dos delegados, mas a gente tem outros fatores que deixam o pace, né, a velocidade do comitê muito mais avançada, porque a gente tem notas e, no caso do... Desculpa, a gente tem notas em crise especializado. Nos de crise, a gente tem notas de crise. Nos especializados, a gente não tem notas de crise. No caso do comitê que a gente está falando aqui, não tem notas de crise, mas a gente tem updates de crise. Ou seja, informações novas que estão vindo a todo momento. Tudo bem, Ana Clara? Pode fazer sua dúvida. São duas coisas. Eu queria perguntar se esse PDF será disponibilizado para a gente Sim. e falar que eu não entendi muito bem essa questão do
de ter algo pronto ou não. Nós não podemos levar impressa, por exemplo, a nossa pesquisa? Como eu falei antes, pode sim levar. O que a gente está falando aqui não pode ter material pronto, por exemplo, diretivas ou enfim, parágrafos já de discurso. É muito diferente de uma pesquisa. A pesquisa é informação geral, é dados na internet, Uhum. às vezes o próprio position paper, ou guia os guia, né, que a gente oferece para os comitês, guia de estudo. Então, esse pode. Agora, o que não pode é, tipo, você já ter feito todos os seus discursos, já ter colocado todas as propostas escritas direitinho em diretiva. A gente não quer que você faça isso fora, a gente quer que você faça isso durante os momentos do comitê, entendeu? Ah, certo. E tinha alguma coisa no slide que eu acabei entrando um pouco atrasada a respeito de um documento com informações que a gente tem que entregar? Documento... Ah, sim. Essa é uma nova política que a gente está adotando para combater o certo uso excessivo de inteligência artificial. A gente sabe que ah, é muito conveniente, às vezes, você fazer uma grande pesquisa usando a inteligência artificial e imprimir. E eu pessoalmente, eu já participei de 4 simulações internacionais no último ano e eu percebi que isso realmente é um problema que tem acontecido de realmente pessoas que não se dedicaram ali na pesquisa, senão pediram prompt nos modelos de inteligência artificial que lhes conferiram ali um resumão do que seria, enfim, do que seria os temas do comitê. Por que que a gente quer evitar isso? A gente quer evitar isso porque a gente considera que a IA ela é nociva para o aprendizado. A gente quer que os alunos tenham independência e capacidade de ir lá e fazer uma pesquisa completa. Mas, ao mesmo tempo, é meio difícil você barrar simplesmente trazer materiais, porque isso ajuda muita gente. Nossa solução foi a seguinte: para que você utilize os materiais, eu vou voltar aqui rapidinho. Para que você utilize os materiais de pesquisa, você precisa, na primeira sessão, entregar um resumo manuscrito, ou seja, feito à mão, de meia página no máximo, das anotações desses documentos. Então, poxa, fiz o tema lá do Nacional Constituinte, e aí é, vocês juntaram informações, por exemplo, da, do padrão de votações no Congresso de 1930 a 34, notícias de jornais famosos na época ali de 32. Enfim, tem toda uma pesquisa, né? O que que você vai fazer? Essa pesquisa vai ficar com você, mas você vai escrever ali um resuminho do que você quis, do que você pesquisou, dos materiais que você tem, e entregar para a mesa. Faz sentido? Sim, obrigada, entendi. De nada. Continuando. Aí a gente tá falando de procedimento, certo? É, a gente, desculpa, falando de procedimento, a gente tem que falar que eu tava falando sobre a questão o que que acontece no crise especializado. A gente tem, no caso de vocês, que é especializado, a gente tem a presença de updates de crise, ou seja, vão ser situações encenadas ou seja, a gente vai ter pessoas do secretariado indo no comitê, fazendo uma mini peça teatral ali, para o quê? Para mudar a direção do comitê e as prioridades que os delegados estão tendo. Então, por exemplo, a Assembleia Nacional Constituinte, eu vou chutar aqui que um possível update. Todo mundo sabe que em 1937 o próprio Getúlio Vargas deu um golpe dentro do golpe e instaurou o Estado Novo, que foi um momento ali de uma pseudo-ditadura fascista que aconteceu no Brasil. Ah, nesse momento, para que você chegasse de 34 a 37, a gente faria, por exemplo, uma pequena inserção dentro do comitê, como se fosse uma mini pecinha de teatro, para mostrar essa situação se desenvolvendo, no caso aqui, né, o Vargas dando o golpe do Estado Novo. Então, por isso que um pace muito mais dinâmico, muito mais acelerado, porque a gente tem mudanças rápidas e vocês têm que se adaptar bastante. E aí, como resultado dessas constantes mudanças, os delegados, né, eles vão ter transições de debate moderado, não moderado e redação, e apresentação das soluções de diretivas de uma forma muito mais rápida. Ou seja, no caso de uma Assembleia Geral ou ICOSOC, você passaria 2 ou 3, assim, resoluções no máximo durante os 3 dias, enquanto que
a gente espera uma média ali de duas ou uma por sessão de diretivas. Alana, você tinha uma dúvida? Sim, inclusive sobre isso, ela conecta em relação à dúvida da proibição dos aparelhos eletrônicos, etc. Porque em todas as simulações da ONU que eu participei, a gente podia fazer, exceto uma, na verdade, a gente podia fazer uso de aparelhos eletrônicos. Uhum. E aí, tipo assim, aí nessa simulação que eu participei, que não podia fazer uso de aparelhos eletrônicos, a gente ficava as sessões sem utilizar os eletrônicos, mas aí na hora da escrita dos documentos, a gente solicitava debate não moderado e todo mundo. Acontecia aquela baguncinha, né, para a gente poder escrever os documentos de trabalho e a resolução final. Aí eu queria saber, justamente por o comitê de crise ser um comitê que já tem um ritmo muito rápido, em que as coisas mudam constantemente, por exemplo, porque as mesas elas analisam o que os delegados estão debatendo, elas percebem que talvez aquilo não seja útil para o que elas querem que seja resolvido, e aí elas simplesmente mandam uma ordem, ou no caso, tipo, é porque na simulação que eu participei desse do fundo, era chamado de ordem, o que a gente mandava para elas, que era meio que a nota de crise, e aí elas transformavam isso na historinha que iria acabar tendo que mudar o fluxo do comitê. Certo. Então, e aí a gente não tinha tipo, a gente utilizava, no caso, aparelhos eletrônicos para poder resolver os problemas, porque surgiam crises do nada. Aí eu queria saber qual vai ser a política dentro da UEMUN para quando a gente precisar escrever documentos e diretivas para a gente resolver justamente os problemas que aparecem do nada. Perfeito. Iremos oferecer papel e caneta e vocês vão escrever à mão mesmo, as diretivas. Porque a questão é a seguinte: o que você descreveu da situação de durante os debates moderados não se usa tecnologia, mas durante os não moderados poderia utilizar com o computador e tudo mais para escrever as resoluções, isso a gente vai aplicar. Mas nos todos os outros comitês fora crise especializada. Então, uma DA ou ECOSOC vai ser assim. No nosso caso, qual que é a lógica por trás? Uma diretiva é para ser curta, é para ser mais não precisa de parágrafos preambulares, parágrafos operativos, não precisa de firula, vamos dizer assim, né? Você pode ir direto ao ponto, justamente por ser uma questão, no caso, você vai me falar, né? Mas a Assembleia Constituinte é uma assembleia mais formal, por escrever a Constituição. Mesmo assim, a gente não está pedindo para isso a própria mesa vai reforçar, a gente não vai, né, pedir para vocês escreverem a Constituição inteira, que, enfim, seria um trabalho hérculo e que demandaria, obviamente, um computador. A gente quer que vocês pensem mais em ideias gerais, em princípios. Então, por isso, as diretivas normalmente é uma página ou menos ali de escrita e pode ser feita à mão. Então, a gente vai adotar esse sistema. É, como é feito, não é só uma invenção nossa no iMoon no campus, que é a maior de todas, a gente faz assim. Nas simulações internacionais que eu fui também de Yale, a gente fazia assim. Quando é comitê de crise especializado sem tecnologia. Espero que eu tenha respondido. Mas, voltando, então a gente tem constante mudanças, vem debate moderado, vem o round robin, que eu vou explicar mais pra frente, vem debate não moderado, vem a apresentação das diretivas e afins. Enfim, aí a gente tem uma aqui, comparação que eu queria dar para vocês. O que vocês estão vendo aqui, ó, início do comitê, o que tá em vermelho, tá vendo? De Assembleia Geral e ECOSOC. E aqui em verde é especializado e crise. Você percebe que tem uma diferença só, né? No, Na questão mais geral ali do comitê. O que que é? Essa tal da lista de oradores versus o round robin. Numa GA e COSOC, a gente vai ter, depois da abertura do debate, a abertura da lista de oradores que vão ser sem um tópico específico, vão ser os oradores que vão se inscrever, vão ter a chance de falar e é, levantar pontos importantes para que depois se defina a agenda ou outras moções. Enquanto que isso é na Assembleia Geral e nos ICOSOCs. No crise especializado, a gente tem um negócio chamado round robin. Como vai funcionar? Após a abertura do debate, em que um delegado propõe uma moção para abrir o debate, a gente entra em round robin, que é um delegado que propôs uma moção, né, para fazer tal round robin, e ele é um debate moderado em que todos os membros
da, da, da Assembleia vão poder se pronunciar. Aqui algumas informações mais específicas. A gente tem, nessa questão do round robin, cada delegado vai poder falar, e isso faz com que todo mundo do comitê entenda a posição de todo mundo. É fácil fazer isso justamente porque vocês têm um comitê reduzido. É um petit comitê, né? Enfim, de crise, perdão, de especializado, que é a Assembleia Nacional Constituinte de 34. Só voltando aqui, depois da abertura do debate, depois do round robin, que todos têm a oportunidade de falar por um determinado tempo de fala, acontece a definição da agenda. Então, qual que vai ser a ordem ali dos ou tópico um ou tópico 2 que vai ser discutido durante o comitê. Uma coisa importante, durante o comitê não, durante aquele período do comitê, pode ser que vocês depois mudem para a agenda do tópico 2. Uma coisa importante às vezes em simulações brasileiras, a gente também define subtópicos, subagendas. No nosso caso, será só agenda a escolha seria entre fazer o tópico um ou o tópico 2 primeiro. E outra coisa importante são os pontos ou moções, né? Os delegados vão pedir pontos ou questões, a gente pode pensar, e moções. Os delegados, eles propõem esses pontos barra questões ou as moções para dar continuidade ao debate. Vamos falar um pouco mais delas mais para frente. Aqui, quais são as informações? Agora, só uma coisa importante, perdão. Voltando no round robin, uma coisa importante para falar dele também é que ele, como todo mundo vai falar, a única coisa que vocês vão precisar realmente determinar é o tempo de fala, o tópico e quem vai ser o primeiro ou último orador. Então, o tempo de fala é bem simples, né? Normalmente é 30 segundos a um minuto de fala. é, e vocês não precisam definir quanto que é o tempo total de todos os delegados falarem, que seria uma moção de debate moderado, por exemplo. Uma moção de debate moderado, que não é o round robin, ela funcionaria da seguinte maneira: moção para um debate de 10 minutos com com a palavra por 90 segundos, no tópico de deflorestamento, por exemplo. Então, nesse caso, você tem o quê? Você tem o tempo total de fala de todo mundo, ou seja, tem um número limitado de pessoas que podem falar, o tempo de fala, respectivamente, e o tópico. No caso do round robin, só vai ter o tempo de fala individual e o tópico. E esse adendo que é a escolha, quem fez a moção, né, para o round robin, e ela sendo aprovada, essa pessoa tem, ele tem direito de escolher se ele é o primeiro ou o último a falar. Aqui um exemplo, moção para um round robin sobre o tópico D, com tantos segundos de tempo de fala. Os round robins, eles são muito usados, né, no início das... desculpa, Ana Clara, eu já vou te dar a palavra, tá bom? Os round robins são usados no início dos comitês especializados e crise para que todo mundo esteja na mesma página do que está acontecendo e que todo mundo tenha chance de falar, por exemplo, a sua posição, sendo um membro daquele comitê. Os round robins, eles não podem ser interrompidos por pontos ou moções. Assim que você aprova o round robin, ele começa, ele vai girar a sala inteira e ele só acaba quando termina, literalmente. Então não dá pra você cortar, como por exemplo a lista de oradores, mas isso é uma questão para os Assembleia Geral e ECOSOC. Depois da definição da agenda, os comitês de crise especializados, eles vão para o debate alternando entre pontos e moções, assim como acontece nas Assembleias Gerais e ECOSOCs. Quais são os tipos de moções, né? A gente tem moções variadas, elas necessitam somente de maioria simples para serem aprovadas, ou seja, metade do comitê mais uma pessoa é suficiente para aprovarem. No caso do comitê de vocês, vamos supor que tenha 20 pessoas, você precisa de 11 para aprovar uma moção ali que foi proposta. As moções mais comuns são de debate moderado e não moderado, mas tem outras que podem ser usadas e a ordem vai para a mais para a menos disruptiva. Uma coisa importante de mais e menos disruptiva. O que que significa isso? Significa que uma moção disruptiva, ela vai mudar totalmente o que está acontecendo no comitê, o que vai ser debatido, vai ser uma aprovação de uma moção para votar um dos materiais ali de diretivas, ou entre outros. Enquanto que uma menos disruptiva, ela acaba não causando tanto distúrbio
na dinâmica dentro do comitê, porque ela, por exemplo, é a moção para um debate moderado, é uma ideia de mover aquele espaço daquele momento para um debate com o mediador. E isso não é tão disruptivo comparado com, por exemplo, votar realmente um directive, né, uma diretiva. E aí são algumas opções, né, moção para entrar em procedimento de votação, moção para apresentar diretivas, moção para estender o debate moderado, moção para um debate não moderado e moção para um debate moderado. Voltando, né, de novo, você pode me perguntar qual que é a diferença, né, do round robin e do debate moderado. O debate moderado, ele acontece, é, ele basicamente ele não necessariamente precisa ter todas as pessoas falando. Ele tem um tempo total. Então, você tem que, quando você fizer a moção, moção para um debate moderado, você tem que falar de 10 minutos, de descrição da palavra, perdão, pessoal, por tantos minutos e, obviamente, também tem que ter o tópico. Enquanto que o round robin, ele só precisa ter o tópico e e o tempo de fala. O tempo total não é necessário. Bem, aqui eu já falei sobre isso. Agora eu vou falar um pouco sobre os pontos ou questões, né? Que são quando tem alguma situação extraordinária, né? Os pontos ou questões, eles não são submetidos à votação. Vocês vão entender. Mas eles servem para questionar, às vezes, um funcionamento do comitê, procedimento, é, enfim. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. A gente tem esses tipos de pontos. Eu vou passar todos esses slides também, tá? Então fiquem tranquilos para vocês, enfim, pedirem se vocês esquecerem e a gente tem esse canal aqui de comunicação. Os pontos tem o ponto de indagação, que é a pergunta sobre o procedimento parlamentar, um ponto de ordem, que é aconteceu um erro, né? Por exemplo, ponto ou questão de ordem. Exemplo dele seria, acho que, não tá aqui. É, um ponto de ordem, um ponto ou questão de ordem. Chair, mesa, né? Você, infelizmente, foi pulada a fala do delegado fulano de tal. E aí, porque a mesa, por exemplo, se confundiu, teve um erro ali no procedimento, você avisa com a questão de ordem, ou ponto de ordem. Ponto de privilégio pessoal já é uma questão mais, assim, realmente de bem-estar. Então, ah, ponto de privilégio pessoal. Está muito calor aqui. É, minha mãe está me ligando, sabe? Algo assim do tipo que seria importante você avisar o chair. Então, também faz parte dos pontos. E um ponto de informação é uma pergunta de esclarecimento sobre o conteúdo de um discurso. Então, vamos supor que você está ouvindo um discurso ali, e aí falam assim: a população mundial de 15 bilhões de pessoas. Aí você ouve falar: peraí, não tem 15 bilhões. É, então você pede um ponto de informação e pergunta um esclarecimento para o orador daquele momento, se o chair permitir. Agora, entrando um pouco mais em específico sobre coisas do próprio specialized, de especializado ou crise. O que acontece? A gente tem, como eu falei para vocês, os updates de crise, né? Então, as atualizações de crise. Então, essas atualizações, elas são feitas onde? Elas acontecem no lugar chamado backroom, que é onde pessoas da mesa, por exemplo, os diretores e às vezes o pessoal da equipe nossa também, da Wyman Brasil, vão estar ali pensando quais são os updates que vão acontecer, tá? Uma coisa importante vocês vão ser especializado. Então não tem Crisis Notes. E Crisis Notes tá aqui porque pessoas que quiserem ver esse vídeo depois, que são de crisis, de crises, vão poder entender o que está acontecendo ou ter esse treinamento. Mas a princípio, a gente tá pensando aqui na Assembleia Constituinte de 34, é só os updates, tá? Não se preocupem com as notes. Os updates, então, como eu já tinha mencionado anteriormente, eles são os anúncios inesperados que são apresentados aos delegados. A gente tem, né, às vezes duas, três vezes por sessão, então é bem dinâmico. E, como eu falei para vocês, tem essa toda performance, né? O objetivo é fazer com que o comitê mude de rumo,
o comitê começa a trabalhar em alguma temática que não está sendo trabalhada. Às vezes vocês precisam de mais alguma pressãozinha assim para finalizar alguma diretiva e a gente usa os updates para fazer isso. É, Alguns desses updates têm, né, um limite de tempo, perdão. Então a gente pede que, por exemplo, vamos supor, a gente na Assembleia Nacional Constituinte, a gente tem um deputado Amarildo de Moura, que foi sequestrado, né? Foi sequestrado por uma pessoa da oposição e vocês têm 24 horas para decidir alguma coisa do comitê. Ou melhor, 24 horas é muito, né? Vamos pensar. Vocês têm uma hora para decidir o que que vai para decidir a demanda dessa pessoa, senão o sequestrado Amarildo vai ser morto, vamos supor. Isso é um exemplo de um update de crise com um prazo estabelecido em que você tem que resolver as suas diferenças e fazer um documento no prazo oferecido. Nem todos são assim também, mas alguns podem ser. Antes da conferência, você deve pensar também, né, quais são seus objetivos ao longo do comitê, o que que você vai buscar, os seus poderes que você vai ter em cada posição, as características específicas que você tem, como que você pode provocar os outros e ir à frente com os seus interesses, é, né? No caso aqui, Crisis Notes seria só para o de crise, que não é o caso de vocês, mas isso também é aplicado ao especializado. É, eu vou abrir para perguntas. A Ana Clara estava com a mão levantada lá atrás, então eu vou dar a palavra para ela. São duas coisas. A primeira é, eu queria perguntar se nós precisamos levar algum caderno para escrever as diretrizes e a agenda e etc. Ou se vocês que vão disponibilizar e a gente tem que usar esse. Vamos disponibilizar. Então, se você quiser trazer, fique à vontade. Tá, Mas a gente vai ter papel e todos os delegados vão receber um bloco de notas e uma caneta. Já, então, isso vocês vão ter. Em termos de papéis extra, a gente também tem, né? Folha de sulfite. Mas se você quiser trazer um papel próprio, fica à vontade. tá bom. E outra coisa, durante o comitê, tem alguns personagens, alguns figurantes, algumas pessoas que têm papéis diferentes, por exemplo, o, o, presi- o presidente da Assembleia, ele tem algum poder diferente durante o comitê? O presidente da Ou Assembleia? Não, é, não. Então, uma coisa que é. Boa pergunta. A gente não tem nenhuma. De fato, assim. Vou ser mais claro. Todo mundo tem o mesmo poder, tá? Não tem um delegado, uma posição com mais poder que a outra. No sentido de. Nossa, que sortudo, eu sou o presidente da Assembleia, logo eu vou ter mais chance de falar, vou participar dos updates e assim, assado. Não necessariamente, isso vai depender somente da quantidade da sua própria participação. Então a gente não vai beneficiar nenhum delegado ou outro somente pela posição que ele está. Então acho ah, que acho que entendi. é importante deixar claro, tá bom? Obrigado. Obrigada, viu? Alana? Então, a minha dúvida é com relação a. Ai, minha nossa, agora eu esqueci. É sobre os arcos. Então, sobre o position paper, inclusive entrando nessa questão do arco de personagem, porque no site da Waymoon tinham as perguntas, aí tinha uma descrição brevemente do que você se referia, né? Você tinha que fazer o seu position paper explorando os dois tópicos, que no caso o nosso primeiro tópico é sobre as limitações do poder executivo, e o segundo tópico é sobre a expansão dos direitos sociais e trabalhistas. Aí a gente tinha que fazer mais ou menos tipo uma redação para o ponto A, que seriam tipo soluções propostas, e outra redação para o ponto B, que seria o arco do personagem. Isso dentro de um tópico só. Aí, para o tópico 2 era a mesma coisa. Você tinha que fazer as soluções propostas que você tinha para o tópico 2 e o arco de personagem para o tópico 2 também. Aí você tinha que colocar a bibliografia do que você baseou
o seu position paper e etc. E quando eu estava fazendo o arco de personagem de ambos os tópicos do position paper, eu tive muita dificuldade de abordar essa questão de como que eu vou, como que eu posso prever que tipo de ações eu vou estar efetuando ali, como, por exemplo, eu represento o Valdo Lodge, ele é um representante da classe de empresários do Brasil, daquele contexto, etc. Aí, tipo, eu teria que escrever nesse arco de personagem que eu estou prevendo não abrir muita coisa para direitos trabalhistas, direitos sociais, etc. Eu teria que prever que o meu poder, a minha posição está muito mais inclinada a Getúlio Vargas e etc. Então, eu tenho que. E além disso, como é um comitê histórico, e essas pessoas que existiram tem quase nada de informação sobre elas, eu acabei, pelo menos, tendo que inventar muita coisa sobre o meu próprio personagem. E, então, eu queria saber se isso vai ser, tipo, levado em consideração do. Justamente por esse fato, tipo, o arco de personagem foi as vozes da minha cabeça que mandaram eu escrever, sabe? Na hora da Claro. mesa avaliada, vai levar isso? Eu posso. Tenho uma resposta para você. Primeira coisa, questões mais específicas do seu próprio comitê, eu diria que se você tiver dúvidas, por exemplo, queria mais informações do personagem, ou quais são as expectativas, manda mensagem para a sua chair, ela, para a mesa. Tem o e-mail dela no próprio Guia dos Delegados, é a Sofia. Ela é muito bem, ela responde super rápido, inclusive. Outra recomendação que eu tenho é, se você não foi no Office Hours, que foi dia 20 de julho, com a Sofia, tem outro. Inclusive, daqui 2 dias, dia 28 de julho, às 5 da tarde, né, no horário de Brasília, com ela. Então você pode tirar suas dúvidas com ela mais específico sobre o seu personagem e afins. Mas outra coisa que eu queria dizer, a Sofia é uma nerd nesse assunto, então ela conhece bastante. Então, se você acabou extrapolando criativamente, ela vai perceber isso, tá bom? Obrigado. Vou continuar aqui com as crisis notes, que aí, olha, vamos voltar, né? A gente é especializado, então isso aqui não vale, mas como eu tô gravando, é, eu vou falar sobre isso aqui rapidinho. Mas relevem, tá? As notes, elas são cartas escritas pelos delegados enviadas de forma privada ao backroom. O objetivo, né, dessas cartas é solicitar em segredo recursos, serviços ou informações de conexões a fim de avançar objetivos individuais de cada personagem. Essas notes, elas são escritas para qualquer pessoa, né, que tenha a ver, que tenha a ver com o tema, mas desde que não seja membro do comitê. Então, por exemplo, a gente tem, né, os delegados escrevem para um amigo, colega de trabalho, enfim, sendo um personagem, né? Eles devem especificar como estão conectados a essa pessoa antes de fazer o pedido. Ao escrever uma boa crisis note, você também deve incluir detalhes sobre a conexão com a pessoa, quem está se dirigindo, por que você quer esse recurso e como esse contato pode ajudar a obter esse recurso. Os chairs no backroom vão ter um critério próprio para aprovar e redirecionar esse pedido. E essas crisis notes, elas têm a intenção, né, de realmente pintar um quadro vívido da situação. As crisis notes, sem assim, a graça no sentido de aprovação do comitê, da aprovação da mesa, elas não serão aprovadas. E aí, aqui tem um exemplo, e aí você pode pausar o vídeo depois, se você está assistindo isso, para ver esse exemplo. Mas eu vou continuar falando sobre o nosso comitê especializado aqui, também outras informações sobre ele. As diretivas. Chegamos finalmente nas diretivas. Para quem não conhece as diretivas, elas são as resoluções do comitê especializado. Nas Assembleias Gerais e COSOCs, a gente tem, né, os working papers que depois vão virar resoluções. Enquanto que, no nosso caso daqui de especializados e crise, o processo é um pouco mais simples e também mais acelerado, para garantir que tenha assim um volume maior de trabalho. Então, enquanto que numa Assembleia Geral você espera dois, três no máximo ali resoluções, né, que foram aprovadas, no de crise a gente está pensando em coisas assim de, às vezes, um ou dois por sessão que seriam aprovados. Esses delegados, então, devem escrever essas propostas curtas, né? Menos detalhadas, mas mais objetivas. Então, um, entre uma página inteira, meia página, à mão, né? Novamente, então, sem tecnologia.
e não pode ultrapassar 3 páginas. Uma coisa importante, esses documentos, né, as diretivas, elas são escritas em resposta aos próprios updates que já foram dados, né, o update de crise. Então, é, qual que é o motivo, né? Por que que a Assembleia Constituinte vai estar escrevendo alguma coisa? Porque aconteceu alguma crise, algum problema, enfim, em relação a nossa, a que eu já falei para vocês, né? Essas mini performances que vão entrar ali dentro do comitê são esses updates de crise e eles são geradores de diretivas, porque vocês têm que resolver, né, essa situação que foi colocada. Então, um outro ponto, né? Por que é mais rápido? Porque em vez de você fazer várias rodadas de redação, de working papers e depois virar resolução, emendas e afins, aqui é apresentação e votação, e então é muito mais facilitado que faz uma boa diretiva, né? As diretivas, elas são escritas mais rapidamente, então a gente não vai estar muito preocupado ali com qualidades, assim, de gramática, enfim, muito superficiais, porque a gente está pensando num comitê que não tenha nenhuma assistência tecnológica e um comitê que requer ali que os delegados realmente escrevam muito rápido e resolvam a situação urgente. É, é importante que essas diretivas também não incluam nenhuma cláusula preambular, ou isso aí é um termo e uma formatação de uma resolução da ONU, de uma Assembleia Geral, por exemplo. Aqui não, aqui vocês podem ir direto ao ponto de como se fossem só cláusulas operativas. E aí, quando ela for aprovada, essas diretivas, né, elas vão passar a ser verdadeiras no mundo. Então, elas têm um impacto ali instantâneo, né, quando elas são passadas e podem mudar totalmente o andamento do comitê. Ou seja, vamos supor que teve uma crise, né? Eu estava dizendo aqui um exemplo. Ah, o senador tal foi sequestrado. Aí vocês têm que fazer uma diretiva para responder a isso. Vocês fizeram uma diretiva e vamos supor que ela estava muito boa. Nesse caso, o senador foi libertado e ainda fez um acordo com enfim, o sequestrador. E no fim ainda acabou prendendo o sequestrador, vamos supor. E deu muito certo, a diretiva estava muito bem escrita, então mudou totalmente o andamento. Vamos supor que a diretiva estivesse mal escrita. O sequestrador matou o senador, e aí gerou uma crise muito maior, uma mini guerra civil, então as coisas ficaram mais complicadas ali durante a Assembleia Constituinte. Esse é um caso em que a diretiva estava ruim, e aí ela mudou o andamento do comitê e vai gerar outras crises. Então, boas diretivas, elas resolvem o conflito imediato, mas as diretivas mal escritas podem piorá-lo, como eu já mencionei. Aí, depois eu peço para vocês darem um print ou depois vem aqui a gravação para ver um exemplo de uma boa diretiva. Ana, você tem uma dúvida? Tenho. A respeito da Crisis Note, tem como você dar um exemplo de como, de algum pedido que pode ser feito na questão do nosso comitê? Uhum, não haverá crisis notes no comitê de vocês. Ah, Por isso que tá. eu nem Não falei tinha tanto. sentido. Porque só para você ficar claro, para ficar claro, crisis notes são de comitês de crise e um comitê especializado, que é o nosso caso aqui, não tem crisis notes. É uma Ah, pequena entendi. diferença ali, entendeu? Eu só por isso que eu não gastei muito tempo também, porque né, não faz tanto sentido para vocês. Obrigada. De nada. Aí aqui tem, né, um resuminho, né, como é que funcionaria, né, a redação ali do Crisis Update. Os delegados vão apresentar esse Crisis Update após uma situação inesperada e depois pode ter debates moderados para... Não, desculpa, eu falei errado. Vai acontecer um Crisis Update que vai ser feito pela equipe da mesa e a equipe da Wyman Brasil. Em resposta, pode ter um debate moderado para que os delegados, ou um round robin, né, que todo mundo fala, para que todos os delegados tenham a chance de se posicionar sobre a questão. Depois segue para um debate não moderado, então que se comecem a escrever as diretivas e resolver esse problema. Depois se apresentam as diretivas com os seus resultados. Algumas diferenças e semelhanças com outros tipos de simulação da ONU, que são a Assembleias Gerais e COSOCs, né? Ahn, da mesma forma como as GAs e COSOCs, o chair ele tem o critério de determinar como a diretiva vai apresentada. Então, o chair pode optar por ler a diretiva ele mesmo ou convidar o patrocinador para ler ao comitê. Além disso, né, a gente pode ter uma Q&A, né, perguntas e respostas, discursos dois a favor, dois contra. Isso também, nesse caso, não é o chair que vai escolher, mas sim vocês. Vocês, delegados, podem escolher
fazer uma moção para ter um Q&A sobre a diretiva. Os comitês especializados de crise raramente permitem emendas, tá? Então, saibam que você já tem que ter pensado e se articulado antes com os seus colegas, com os blocos, porque a gente tem um ritmo muito mais rápido, então emendas não são encorajadas. E em raros casos, mas é, isso vai depender do que o chair ou do que a mesa achar melhor no momento. É, enquanto as resoluções passam por diversas rodadas de debate e devem ser bem lapidadas, no caso das resoluções de Assembleia Geral ou ECOSOC, as diretivas são mais sucintas e eficientes. Ok? Apresentação e votação. Devido, né, a esse ritmo acelerado, normalmente não há um período de perguntas e respostas, pode ter, dependendo da moção ali que os delegados possam propor. Mas aqui, ó, há uma moção para apresentar a diretiva 1.1 com tempo de apresentação de 5 minutos. Se os delegados desejarem uma sessão de perguntas e respostas, podem propor uma moção para um debate moderado que funcione como tal. Ao propor uma moção para o procedimento de votação, os delegados também podem especificar uma pequena forma de debate para acompanhar a votação, como dois a favor e dois contra. Por exemplo, moção para entrar em procedimento de votação com discursos de dois a favor e dois contra, com 1 minuto por orador. E bem, aqui eu termino a apresentação do treinamento. A gente já passou da 1 hora aqui. Eu vou tirar algumas dúvidas e, na verdade, vou tirar duas dúvidas, se vocês tiverem. E aí, as outras vocês podem mandar e-mail para o Suren. É, se vocês não tiverem dúvidas, também fiquem tranquilos, tá bom? Alguma coisa? Não, Bem, obrigada. eu agradeço, Ana. Não, Pode falar. obrigada. Tem alguém do usuário do Zoom, eu não sei o nome, mas. Ah, oi. Oi. Boa tarde. Ah, eu acabei chegando atrasado, desculpa, eu estava num compromisso. Só queria confirmar uma parada sobre o DPO. É, o DPO é para ser escrito até o dia 19, até o dia 29, correto? Uhum. Não, É, 20, eu sei assim, peraí. Você tá falando do position paper ou o documento? position paper. Ele Sim. tem o prazo final para você ser classificado para qualquer coisa é no primeiro dia da simulação, a 1h30. Mas se você quiser um feedback, o prazo é até dia 29 de julho, semana que vem. Ok, muito obrigado. Outra coisa, tem algum limite de quantos papéis a gente pode levar? Porque como a gente não vai poder usar meios digitais. Uhum. Não tem, mas aí tem essa política aqui, que todos os delegados devem entregar um resumo manuscrito de meia página das anotações da pesquisa na primeira sessão de comitê. Então, imagina que você trouxe um caderno, tem 60 páginas de pesquisa, pode trazer, mas aí a gente vai pedir que você faça à mão, escreva meia página do que contém nessa pesquisa, ok? Ok. Tipo, daí, para mostrar que não é inteligência artificial. Sim, faz sentido. Isso, exatamente. Tá, mostrar que você tem entendimento do que você está pesquisando. Tá. Ok. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, é isso, tá gravado, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, podem retornar. E agora eu vou, enfim, encerrar a sessão, tá? Um abraço. Bom domingo.